Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro e daremos continuidade aí no estudo do livro Pão Nosso, certo? Vão entrando todos aí, se aconchegando. Só pegar o livrinho aqui rapidinho. Olá, tudo bem? Só estou à procura do livro aqui, rapidinho. Boa noite, Zilma. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindas. Muito bom ver vocês aqui. Querida Hilda, minha querida amiga, seja bem-vinda. Iraci Almeida, seja bem-vinda. Zilma Arielle Vieira, seja bem-vinda. Alzira Gomes, seja bem-vinda. Regina Mubará, seja bem-vinda. Querido Eric Mineire, sejam bem-vindos. Boa noite, Alessandra, querida amiga e aluna. Muito bom ter vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, que eu já vou dar os recados para vocês. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Muito bom você. Tudo bem, Ildinha, e com você? Saudades. Vê se, Vê se aparece, meu. Deixa eu colocar aqui certinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo. Deixa eu só abrir aqui o trechinho evangélico. Não se esqueçam de pegar água, tá? Para ser fluidificada. Sentar num lugar confortável. A água também pode ser separada tanto para você, para o seu ente querido e para seus pets. Tá ok? Lembrando também para vocês compartilharem a live da Casa do Caminho, para vocês também aí tá levando um pouco mais desse amor, desse carinho de Jesus e de Deus às outras famílias. Trabalhando muito. Tô trabalhando muito. Por isso que eu mal apareço agora. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Muito bom. Espera só um instante. Ah, pera. Segundo Coríntios. Coríntios 12:7. Certo? Rapidinho. Eu já vou dar um recadinho para vocês. Perfeito. Então vamos lá. Adailton, seja bem-vindo, meu querido amigo. Isso aí, muito bom. Voltando para os recadinhos. Lembrando de separar a aguinha para ser fluidificada tanto para você, para o seu ente querido e também para os seus pets, tá bom? Sentar num lugar confortável, sereno, para você absorver as informações aí, através dessas reflexões e também receber as orientações espirituais dos nossos mestres Jesus e de Deus. Ok? Outro recadinho importante, a Casa do Caminho já está funcionando, né? Terças, quintas, né? Sextas e aos domingos também estão funcionando. Então, de terça e quinta-feira, o horário é das 20 horas. Sexta-feira, a partir das 14 horas da tarde. E aos domingos, em dois horários, que seriam das 9 e às 10 da manhã também. Tá bom? Então, lembrando que para estar presencial nas palestras, você tem que colocar o seu nome lá na listinha. Como que você faz isso? Ligando
diretamente através do WhatsApp, né? Ou através da presencial lá falando cadês no bazar. Aí você coloca lá seu nome para estar participando das palestras, tá ok? Lembrando que ainda continuamos com o uso da máscara, higienização com álcool gel, aferição da temperatura dentro do ambiente, tá bom? E assim a gente consegue aí atender todos vocês com muito amor e muito carinho, tá ok? Boa noite, Carolina. Caroline. Boa noite, Rosilene, seja bem-vinda. Querido Robério, meu vizinho, seja bem-vindo. Elza, seja bem-vinda, muito boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Isso aí. Certo? A casa também continua aceitando as doações, tanto da parte alimentícia, né, que a gente aí consegue fazer uma formação de cesta básica e atender 55 famílias. Esse atendimento é fraterno, a gente não cobra nada. A única coisa que a gente orienta é estar participando dos tratamentos, né? E, se possível, participar dos estudos aí para dar uma melhora na sua vida e no seu cotidiano. Tá ok? Querida Esther, boa noite, seja bem-vinda. Também as doações de roupas, eletrodoméstico, esses utensílios que a gente já sabe. Porque que a gente faz com essas doações que a gente recebe? Principalmente de roupas e tudo mais. A gente coloca no nosso bazar, que também está em funcionamento de segunda a sexta-feira, a partir das 13h30 às 17 horas. A nossa companheira lá e nossa amiga trabalhadora da Casa do Caminho, Deis, que administra. Ao sábado, a partir das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E aos domingos também, das 10 às 2 horas da tarde. Tá ok? Não, das 10 às meio-dia. Desculpa, não domingo. Tá bom? Deixa eu ver se entrou mais alguém. Desculpa estar balançando que eu estou colocando aqui no pedestal. Dentro de alguns minutinhos a gente dá início. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Falei sobre a água, falei de sentar num lugar confortável, dei os recadinhos que a casa já está funcionando, que a gente ainda continua com o uso da máscara, do funcionamento do bazar. Tá bom? Muito bom, muito bom. Continuando, não se esqueçam de compartilhar a página da Casa do Caminho, e assim a gente consegue atender bastante gente. Alcançar bastante gente, né? Perdão. Então, para quem a primeira vez, a gente está dando continuidade aí no livro do Pão Nosso. Tá? A gente está na lição 126, que o título se refere ao espinho. E para a gente acompanhar também, eu peço que vocês acompanhem através do texto bíblico, né, que a gente vai ler hoje, que é 2 Coríntios, né, capítulo 12, versículo... deixa eu ver aqui. 7. Capítulo 12, versículo 7. Né? Fala sobre as visões e revelações de Paulo. Tá bom? Não se esqueça também de dar os seus coraçõezinhos, colocar o nome para as vibrações, agora que eu vi. Colocar os nomes para as vibrações em duas partes, né, que a gente pede. Primeiro é para os encarnados, escreve o nome de todos, nome completo, e no finalzinho coloca lá, entre parênteses, encarnados. E depois a outra lista, escreve o nome de todas as pessoas e coloca desencarnados. Tá ok? É isso aí. Então, lembrando, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados e os pensamentos e os seus sentimentos ligados a Jesus e a Deus. E quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum. Mantenha os seus olhos abertos. A única recomendação que a gente faz é manter os pensamentos ligados a Jesus e a Deus. Tá ok? Então bora nessa? Então vamos lá. Então assim, com os nossos olhos fechados, as nossas mentes abertas e o nosso coração aberto, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados,
por mais uma oportunidade de adquirir essa oportunidade de conhecimento através dos estudos evangélicos. Agradecemos também por todo o cuidado, por todo amparo. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão, por todo o amparo recebido, por todo o carinho, por todas as orientações recebidas e também pelos amparos. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, com muito amor, com muito carinho. Agradecemos também Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva, são os dirigentes espirituais da Casa do Caminho. Agradecemos suas presenças. Agradecemos também aos nossos mentores, em particular, que fazem muito por nós, nos amparam, nos orientam, nos fornecem um pouco mais de amor e de carinho e atenção todos os dias. Agradecemos também aos professores, aos alunos, que também têm essa oportunidade de aprender e partilhar seu conhecimento com a gente. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos e irmãs, que através dessa oportunidade vêm buscar um pouco mais de esclarecimento e orientação para seguir as suas vidas. Assim, Senhor, aqui pedimos de todo o coração que faça a gente compreender as entrelinhas, as informações recebidas e também nos auxilie no dia a dia para colocarmos em prática, assim, para o nosso desenvolvimento e cada vez mais chegar próximo de Ti com tanto amor, com tanto carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Muito boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Isso aí, gente. Vamos lá? Então, capítulo 126 do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A gente está no capítulo 126 e o título é O Espinho. Então, Paulo, lá no livro 2 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele vem trazer essa seguinte mensagem. E para quem não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Na carne, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Quem escreveu isso foi Paulo, 2 Coríntios 12, 7. Então a gente vai lá no trecho bíblico e trazer um pouquinho mais dessa compreensão e trazer para o nosso dia a dia. Então, nesse trecho, fala sobre as visões e revelações de Paulo. Ele se inicia lá no versículo 1. Embora não adianta nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações, o que o Senhor tem me dado. Ele continua. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu, ou se ele teve uma visão somente de Deus, Sabe? Ele continua. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Eu não sei se foi isso, de fato aconteceu, ou se foi uma visão somente de Deus, sabe? E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabariei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião e as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e ouviram dizer. Aí ele continua, para a gente entender essa passagem. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no corpo.
ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo-me que lhe tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quanto você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas e os insultos, o sofrimento, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa do Cristo. Porque quanto perco toda a minha força, então tenho a força em Cristo em mim. Olha só que interessante esse trecho aí para a gente refletir, né? Então, as revelações de Paulo, ele vem nos ensinar, assim como as orientações que a gente vai ver do nosso Emmanuel, é a seguinte, né? A gente vai se admirar, se ficar maravilhoso com as coisas que acontecem na nossa vida, essas coisas que surpreendem, né? Que prendem a nossa atenção e tudo mais. Mas a gente não deve ter o foco nisso. Porque se a gente tiver somente no foco disso, a gente acaba se perdendo. A gente acaba perdendo a nossa direção, o nosso centro que está equilibrado. E a gente deixa o nosso orgulho, o nosso ego tomar conta e assim a gente volta à velha estrada e continua batendo na mesma tecla e se perdendo. Então, como foi dito aqui, a doença que foi dita, né, que foi mostrada, foi para mostrar, olha, você ainda continua na carne, você ainda continua passando pelo processo de desenvolvimento, foque nas coisas que você precisa melhorar, foque na sua condição. As suas fraquezas são essas que você precisa transformar em virtudes, que você precisa amadurecer, né? A gente vai passar por todos esses processos que estão ditos aqui, ó, que ele estava dizendo, né? Eu me alegro também pelas minhas fraquezas, os insultos das pessoas, os sofrimentos que eu passo, as perseguições que eles passavam naquela época por seguirem Jesus, as dificuldades que surgem a todos os tempos e a todos os momentos, né? Por causa de estar com Cristo. Lembrando que quando a gente assume a responsabilidade de caminhar corretamente perante os ensinamentos de Jesus e de Deus, a gente acaba deixando de viver no mundo, mas a gente ainda pertence, assim por dizer. A gente vive no mundo, mas não pertence a ele. Ao contrário, né? A gente vive no mundo, mas não pertence a ele. Então, o que acontece? A gente vai buscar melhorar a nossa conduta, os nossos pensamentos, o nosso ser, tudo isso vai melhorando. E todas as coisas vão surgir meio que de repente, tudo vai florescer, uma coisa. Se a gente passa por um processo aqui de dificuldade, logo na frente já tem outro e assim por diante. Isso é para a gente sustentar a nossa fé, lembrar que a gente não está sozinho, que Deus e Jesus está conosco, e também a equipe espiritual, que para estar ligado com eles, basta a gente entrar no nosso íntimo, né? Esse quarto que existe dentro de nós, fazer uma oração, pedir orientação, que Deus vai nos orientar, vai nos mostrar o caminho, vai colocar os trabalhadores dele, tanto encarnado como desencarnado, para nos mostrar a direção, que tudo tem solução na nossa vida. Mas a gente tem que passar por esses espinhos da carne, né, para ter a nossa glória lá no céu. Assim por dizer, né? Então, o nosso querido Emmanuel, ele vem trazer esse trechinho também. Vou ler aqui para vocês. Atitude somente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, só para a gente
ter só um entendimento desse trecho. É muito perigoso a gente se vangloriar, se louvar das coisas que a gente faz, né? Por quê? Nada nos pertence. Tudo é ofertado por Deus, é nos emprestado por Deus, para que usufruímos dessas ferramentas, dessas condições para o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Lembrando que a gente está aqui para ser o testemunho vivo do Evangelho. Esse testemunho vivo do Evangelho é simplesmente vivenciar as coisas de Jesus aqui na Terra. Buscar servir, buscar trabalhar as nossas condições, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Quando a gente passa por uma dificuldade e a gente consegue o êxito lá na frente, tanto pelos nossos esforços, mas também pelo auxílio da espiritualidade de Jesus e de Deus, quem que tem que receber todo esse mérito é Deus e Jesus. Principalmente Deus, nosso Pai, né? Que de tudo Ele nos oferta, tudo Ele nos dá. A gente tem que entender isso. A gente aqui somos servos, né? A gente está aqui para servir uns aos outros, trabalhando, auxiliando, né? Doando o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso amor. E assim a gente vai conquistando a nossa evolução. Certo? Então ele continua. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um monte inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, se a gente se deixar levar pelas coisas que a gente faz, pelas conquistas, principalmente materiais, a gente acaba se perdendo. A gente coloca nós no centro da situação. A gente coloca como centro da atenção, o centro do universo. A gente acha que a gente não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Aí que a gente começa a se perder cada vez mais. Ele continua. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basofia, né? Revelando-se corajoso sem ser metiço. Reconhece a extensão das suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Então, lembrando disso, olha só que interessante, né? Que a gente não tem que ter essa limitação, revelando-se corajoso em relação às coisas que acontecem. Tudo isso que acontece com a gente, todas essas dificuldades, todos esses apesares que nos passam diariamente, são para a gente reconhecer que a gente ainda tem dívidas. Dívidas essas com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né? A gente tem que trabalhar as virtudes que já existem dentro de nós. Essas virtudes são a paciência, são a esperança, a fé, o amor, o carinho, a caridade, a paz, a harmonia, dentre outras, são infinitas. E como que a gente aprende a exercer isso, né? Vem uma pessoa que vem nos falar sobre os seus problemas, assim por dizer, né? Um exemplo. Aí a gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso ouvido e a gente começa a escutar, né? Por isso que tem aquele ditado, né? Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Para a gente ouvir mais e falar menos. Porque nesse de ouvir mais e falar menos, a gente aprende muito mais. A gente consegue discernir, a gente consegue colocar a nossa mente em raciocínio e começa a trabalhar o nosso melhoramento. Certo? E lembrando que tudo que a gente passa, todas essas glórias que a gente vem vencendo e conquistando, tudo é mérito do Senhor. Tudo a gente tem que glorificar Ele, tudo a gente tem que agradecer a Ele, tudo a gente tem que demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto. Tá? Lá e continua. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem um incenso da multidão,
passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nas galarins da fama, qual se estivessem convertido em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, como seu espinho ignorado nos recessos do céu. Então, se a gente, um exemplo que é bem simples assim, a gente vê muitos artistas, né, que se demonstram, né, vangloriando suas conquistas e tudo mais, né, mas intimamente eles estão sozinhos e sentem falta de uma coisa que não sabe ser preenchida e acabam entrando em condições muitas das vezes muito tristes, a depressão, a ansiedade, né? E isso leva muitas das vezes as pessoas se perderem, cometerem suicídio, que é uma condição também muito ruim, muito triste. Então, tudo que a gente tem que aprender a raciocinar sobre isso é entender que se a gente está com as nossas dívidas aqui, a gente precisa corrigir. Essas dívidas não é, por assim dizer, carnais não, são materiais, mas espirituais, né? Lembrando que lá no passado a gente já foi pessoas muito ruins, né? A gente já fez muita atrocidade, muita maldade, a gente já prejudicou muitas pessoas e também nos prejudicando. E por isso que existe a lei divina, que é a oportunidade da reencarnação, da renovação, né, dos nossos atos, das nossas condições, dos nossos pensamentos, buscando ser cada vez melhor, buscando a perfeição que ainda está longe de nós, mas quando a gente já coloca um passo em frente, né, na direção correta, que é servir a Deus, servir a Jesus, trabalhar essas fraquezas em nós, as nossas virtudes, a gente já está conquistando ao pouco a nossa evolução, conquistando o nosso amadurecimento, e assim a gente vai se libertando das falsas ilusões, das coisas que nós mesmos criamos no passado e até mesmo no presente agora. Aí ele continua. Porque assumir posição de mestre é infalível quando não passamos de simples aprendizes. Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição dos temos sido até agora. Então, olha só. A gente tem o Mestre Jesus como nossa direção, como nossa bússola. Ele, na sua amplitude, na sua angelitude e tudo mais, ele foi um ser extremamente, perante a nós, um ser extremamente evoluído, extremamente sábio. E mesmo ele sendo mestre, considerado mestre, ele se mostrou aprendiz. Ele se mostrou disposto a aprender e a ensinar. Se a gente se colocar sempre como mestre, a gente vai achar que a gente não precisa evoluir, que a gente não precisa mudar, que a gente não precisa corrigir. E a gente acha que está tudo ok, e sim a gente vai tocando. Lembrando que para a gente ser considerado mestre, a gente tem que passar pelo processo de aprendizado. E esse aprendizado vai muito mais além do nosso corpo físico que estamos usufruindo nesse exato momento. Ele vai perpetuar para a eternidade. A gente vai aprender para o resto da nossa existência. Todos os dias a gente vai aprender um pouco de cada coisa. Todos os dias uma coisa, mesmo que você saiba fazer, ela pode ser feita diferente e você está aprendendo, né? A gente tem que buscar essa compreensão. A gente tem que se colocar na humildade, no sentido de que eu ainda não sei de nada. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para exercer o amor, o carinho, a compaixão
O amor a gente sabe que é muito amplo e a gente só sabe um tiquinho mais ou menos assim do amor. E para a gente aprender o amor na sua totalidade, a gente tem que aprender, passar pelos vários processos da reencarnação e assim a gente vai crescendo, a gente vai sentindo, a gente vai enxergando também, muitas das vezes, as condições que a gente vive agora com os outros olhos, com os olhos de amor e de carinho. E esse processo vai ser um pouco árduo, né? Porque a gente vai ter esses espinhos ainda para ter o reconhecimento que a gente ainda é imperfeito, que a gente ainda precisa melhorar algumas coisas, alguns pontos fracos que nós temos. Tá ok? Aí ele continua, para a gente finalizar aqui. Lembra-nos que de Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho, no Evangelho do Reino. E escrevendo aos seus coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referia ao espinho que lhe foi dado, para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, olha só que interessante. A gente vai agora trazer para os dias de hoje. Paulo, ele passou por todas essas condições. A gente sabe de como que era Paulo antes de encontrar Jesus e depois que encontrou Jesus, que teve essa transformação da vida dele. Então vamos colocar assim: Paulo antigamente não reconhecia suas imperfeições, não reconhecia suas falhas, não reconhecia o homem que era e simplesmente agia como um ser irracional. Teve a revelação, teve o conhecimento de Jesus, teve a sua vida transformada e começou a aplicar a transformação, servindo, ensinando, falando sobre o Evangelho, e mesmo assim ele tinha ciência que ainda ele era imperfeito, que muitas coisas nele ainda precisam ser corrigidas, né? E mesmo assim ele continuou batalhando, continuou se esforçando, não perdeu a fé, não perdeu a esperança, e no final da vida dele ele continua falando sobre o espinho que ele carrega, né? Que a gente ainda vai carregar por muitas existências para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Então, se a gente trazer agora um exemplo que a gente pode dar, os trabalhadores espíritas. Os trabalhadores espíritas são os mais endividados porque eles precisam trabalhar muitas das vezes as ações, os pensamentos, a forma de falar, a forma de ouvir, a forma de enxergar, colocar a mão na massa, né, para auxiliar tanto eles, principalmente o próximo. E isso é uma situação árdua. A gente assume uma responsabilidade muito grande, mas quando a gente assume essa responsabilidade, a gente tem o amparo de Jesus, a gente tem o amparo de Deus, a gente tem o amparo da espiritualidade que nos motiva, que nos ensina cada vez mais esses aprendizados. Certo? Então, é isso que o texto veio nos trazer no dia de hoje. Que possamos colocar na nossa reflexão. Ainda a gente vai carregar esse espinho pro resto da nossa existência. Mas que a gente tenha um pouco mais de amor, de carinho com nós mesmos. Lembrando que a gente vai passar por esse processo naturalmente. Mas que não percamos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em Deus e em Cristo. Certo? Então, quem quiser continuar relendo, né? Lembrando que o capítulo é o 126, o espinho, e o trecho evangélico é o 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Tá ok? Agora a gente vai para as nossas vibrações, depois a gente vai para o nosso passe e finalizando aí com a prece final. Tá ok? Lembrando novamente que se sentir confortável, feche os olhos e quem não se sentir confortável, mantenha seus olhos abertos. Tá ok? Vou só tomar uma golinha de água aqui e já continuo. Então vamos lá?
os nossos olhos fechados, com muito amor e muito carinho. Vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes e vamos envolver o nosso planeta Terra em um sentimento de amor, de carinho, de harmonia, de alegria. Vamos envolver todos os dirigentes políticos, principalmente o do nosso país, o Brasil. Que eles tenham a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa paz, a nossa alegria. Vamos vibrar também para aqueles países que se encontram em guerra, que os seus dirigentes cessem o fogo cruzado, que as pessoas voltem para os seus lares. E assim vamos envolver eles também muito amor, muito carinho, muita compaixão e muita alegria. A todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa paz, o nosso carinho, o nosso amor e a nossa fé. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e nos seus lares, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e o nosso carinho. Aos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam o nosso amor, a nossa harmonia, a nossa fé e a nossa esperança. A todos os dirigentes religiosos de todas as nações, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor. E que assim eles possam conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, se for permitido, Senhor, que vibremos por nós mesmos, fazendo-nos transbordar dentro dos nossos corações e da nossa mente todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão, toda a alegria e toda a harmonia. E por onde caminharmos, que possamos levar um pouco de Ti a esses corações aflitos. E assim deixamos em aberto amor, esperança, fé e alegria para a espiritualidade ser utilizada da melhor forma possível. E assim, Senhor, agradecemos com tanto amor, com tanto carinho essa oportunidade. E nesse exato momento, os nossos irmãos e irmãs espirituais já se encontram no nosso lar, nos amparando, nos orientando, organizando os nossos centros de forças, retirando dos nossos pensamentos aqueles pensamentos desordenados, os pensamentos ruins, os pensamentos de tristeza. Vão tirando do nosso coração todo o sofrimento, todo o ódio, toda a amargura e vão depositando o amor, o carinho, a compaixão, a alegria, a esperança. Vão organizando os nossos centros de força, os nossos pensamentos. E esses irmãos e irmãs ficam felizes por estarmos aqui buscando desenvolvimento, buscando um amparo, buscando a orientação, buscando o pão da alma, assim por dizer. Porque assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo, a nossa alma precisa desses esclarecimentos, precisa desse fortalecimento. E assim a gente tem ciência e consciência das nossas ações e assim a gente evita muitos sentimentos ruins, muitos pensamentos negativos, muitas tristezas, e a gente consegue enxergar as dificuldades e as lições colocadas pelos mestres para o nosso desenvolvimento. Lembrando que sempre que se sentimos sozinhos, desamparados, que recorremos à oração, aquela oração de mente aberta, de coração aberto. Fazendo isso, a gente se conecta com os nossos irmãos espirituais. A gente conecta com Deus e com Jesus.
Quando a gente faz isso, a gente abre a nossa porta para enxergar as coisas boas, para enxergar as coisas que servem para o nosso aprendizado. E com tanto amor, com tanto carinho, os nossos irmãos espirituais agradecem a oportunidade de servir, agradecem por estarem aqui todos os dias, né? Fazendo a palestra, fazendo um estudo. E assim eles nos pedem que continuemos firmes, que lá na frente a gente vai conquistar a nossa evolução, a nossa paz interior. E com muito amor e com muito carinho, os nossos irmãos já colocou os remédios necessários na nossa água, já foram fluidificados. No término das vibrações, no término da palestra também, a gente pode estar tomando. E assim, Senhor, caminhamos para o final dessa palestra, agradecendo por cada oportunidade, agradecendo pelas reflexões, agradecendo pelo estudo, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo mais uma vez por estar aqui buscando o nosso desenvolvimento. Que possamos estar aqui, Senhor, no próxima quinta-feira, dando continuidade nesse estudo, dando continuidade na nossa evolução e cada vez mais estar religado ao Senhor e a Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. Isso aí. Muito bom ter vocês aqui. Agradeço a presença de todos. Deixa eu ver quem entrou para me dar um oizinho. Tem muita gente. Pessoal mandando seus emojis, amor e carinho, mandando seus... Isso aí. Rosilene, Hilda, Adailto, Caroline, Thaís, Esther, Zilma, querida Renata, amiga, seja bem-vinda. Adriana, Marilene, seja bem-vinda. Edinalva, querida amiga. Patrícia Siqueira, muito bom, muito bom. Ah, minha amiga está aqui. Nossa querida Thaís, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bom ver vocês aqui. Certo, gente? Eu agradeço a oportunidade, agradeço com tanto carinho, com tanto amor. Ah, nossa querida Rosângela também está aí. Muito bem, muito bom. Lembrando que esses espinhos são as ferramentas que a gente tem que trabalhar no nosso aprendizado, que a gente não perca a nossa fé, a nossa esperança, porque Jesus e Deus está no nosso amparo. Tá ok? Uma ótima noite, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.